Salve, salve, torcida alvinegra, massa atleticana. Temos aqui as últimas informações do Galão. O Galo no mercado da bola, tentando se reforçar para a janela do meio de ano. Galo tenta repatriar o Alan, é a informação que foi traga pelos donos da bola aqui, que o jogador tem extremo interesse em voltar a atuar no Galo, não tá feliz no Flamengo, tá na reserva, deu uma declaração super polêmica, mas eu volto para comentar isso no final do vídeo e vamos dar o play aqui no corte que eu separei para vocês com as informações do Galo, dos donos da bola, da TV Band Minas, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Galo, rapaziada. Nós confirmamos a informação sobre a questão do Fausto Vera, né? Que, de fato, o Atlético foi procurado e o Atlético estuda, de fato, negociá-lo, né? Hoje, quando eu estava vindo para cá, por volta de umas 10h15 da manhã, eu, quando passei ali, vindo pela 040, aí viaduto da Mutuca, entrou na 356 ali. Eu vi uma fila se formando ali, fila de gente, descendo o anel rodoviário. Fila indiana, um monte de gente. Falei, cara, deve ser alguma coisa, sei lá, bateu, emprego, né? Comida, uma coisa e tal. E eu parei e perguntei ao policial, o que é essa fila aí? O policial falou assim, cara, para levar o Fausto Vera e o Palácio no aeroporto. Só torcedor do Atlético. As pessoas de mão dada, né? Todo mundo. Mãos dadas, né? Que nem o Brasil, aquela vez da família escolar. Ah, não, 94. 94. Família escolar. 94 Ricardo Rocha. que entra com as mãos. Me marca aquilo, é época que eu gostava da seleção. Entra com as mãos. O que aconteceu que você parou de gostar? Peraí, tô falando do Fausto Vera, não borrifa. Aí você confirmou também a informação, mas o clube também você não conseguiu, porque eu não consegui não. Eu falei com uma pessoa Será próxima... que o Milito tá levando pro Chivas? Então, eu falei com uma pessoa próxima ao jogador, Tem que gostar e aí, quando eu conversei com essa pessoa próxima ao jogador, o que ela me disse foi, existem alguns interessados em contar com o Fausto Vera. Só que até agora não chegou uma proposta formal para que a gente pudesse levar ao Atlético. Foi o que a pessoa, não sei se é exatamente desse jeito, mas imagino que sim. E aí o pessoal do Fausto Vera me trouxe essa informação. Tô tentando avançar aqui, mandei mensagem até para algumas pessoas do Atlético, mas até agora não obtive qualquer resposta. Acho que a notícia ótima para o Atlético e para o torcedor atleticano são os interessados, né? Existem procuras no plural, então, para um jogador que acabou sendo utilizado, acho que todo mundo há de concordar, porque chegou um momento que, meio que no filme igual o Duelo de Titãs, né? O Cuca olhou para o banco de reservas e não tinha mais ninguém a ser olhado a não ser o próprio Fausto Vera. E quando a gente diz isso, não é nenhum tipo de maldade, é só você pegar o início da temporada do Atlético, quando ele tinha outras opções, jogadores saudáveis, e ver como que o Fausto Vera era utilizado. Ele não era utilizado. Exatamente. Então, eu vejo dessa forma. Que bom para o Atlético conseguir dar destino, né, eventuais para jogadores que estão no elenco e não conseguem ser minimamente uma rotatividade, né? Não consegue ter... ninguém está falando aqui de que Palácios e Fausto Vera deveriam ter protagonismo ou conseguirem manter o nível do time de cima. Cara, mas é muito ruim você viver a situação que o Cuca vive nesse sentido, né? Desses jogadores e mais outros para mim, que você olha, Elton, e assim... O Valor, e essa extrema necessidade, que o que aconteceu foi a extrema necessidade para o Fausto Vera ganhar espaço no time do Cuca, né? Foi a lesão do menino, a lesão do Franco, as situações do Arana também, que teve que tirar o Rubens do meio campo e jogar ele para lateral. Patrick muito jovem. E é aí que tá. E a extrema necessidade fez também o Cuca ter olhos para o Patrick. Que o rendimento dele em campo, a entrega dele em campo, faz o torcedor do Atlético acreditar no potencial desse jovem. Que o Cuca, em um determinado momento, não estava dando tanta atenção para ele. Que a gente depois foi entender que passava também por colocar a cabeça no lugar, por ter um entendimento do que era o Atlético, do que ele precisava fazer. Então o Cuca deu a oportunidade para o Patrick aproveitou muito bem, já o Fausto Vera, boa sorte para ele no próximo clube. Mas o Fausto Vera só revela, também ajuda a mostrar, né, como é que essa janela do começo do ano do Atlético foi extremamente problemática, né, cara? Porque Fausto Vera acabou chegando agora como principal opção para a camisa 5. Falta a camisa 5, uma posição importantíssima no Atlético e não tem. E é preocupante que a base não consegue produzir esse jogador. O Alan tá vendo aí? Olha, quer jogar? Você é tão inteligente que você levanta a bola bicho, porque não tem pro jeito, Thiago tá Fernandes faltando. cortar.
Você Me conte o que confirmou tem o Alan. que o Alan já sinalizou que quer voltar ao Atlético. O Alan pediu para se transferir para o Atlético, porque ele entende que não tem tanto espaço no Flamengo. O Elton trouxe os minutos do Alan hoje no Flamengo, são 674 minutos. O grande problema é que por mais que o Alan, nesse momento, queira... Sabe onde ele estava no final de semana? Aonde? Rodeio de Pedro Leopoldo. Eu devo ir lá, eu devo ir lá. Gabigol, tava todo mundo. Eu devo ir lá sábado. Cadê ele? Calma. No comecinho do vídeo Pera ele aí que vai aparece, depois ele vai voltar. Pera O bigodinho dele não tem jeito de você perder. Volta. Olha ele. Chama Pedro Leopoldo Rodeio Show. Vou dar um pulo lá no sábado. Todo respeito ao povo de Pedro Leopoldo, mas o de Divinópolis é mais legal. Pedro Leopoldo Rodeio Show. Comprei. O maior rodeio do Brasil é Divinópolis. Mas voltando ao que eu tava te falando, HG, o Atlético agora aguarda para ver o que o Flamengo vai fazer. O jogador já disse que quer vir, quer voltar a jogar no Atlético, quer jogar sob o comando do Cuca, porque entende que terá mais minutos. Ele tem pouquíssimos minutos na atual temporada, 19 jogos, 674 Dá minutos. uma média de 35, Thiago. Média de 35 minutos por jogo, ou seja, jogando muito pouco no Flamengo. Então, uma vinda para cá seria pro Alan interessante nesse momento. Eu acho que seria interessante para os dois lados, né, Pro Thiago? Eu acho pros o Atlético três. maravilhoso. Flamengo- O Flamengo também. Flamengo, Só que o se acha um Flamengo, cara que não o usar? Flamengo eu acho que pode ser Flamengo a parte não. do orgulho. Por que não? O Flamengo não Gastou tá dinheiro pra caramba. não tá devendo. O Flamengo não tem necessidade de vender jogadores. Mas o Flamengo tem um jogador que não é utilizado. Você consegue paga fazer esse salário. jogador. Pra Você ele, tira um Flamengo jogador não é problema, insatisfeito. Thiago. Um jogador insatisfeito no elenco Não, pro Flamengo não é. Do jeito que as coisas Insatisfeito que eu digo com minutagem, Não, tá? do jeito Não é que as nada coisas mais. são mandadas lá no Flamengo, do jeito que é a administração do Flamengo, não é problema Eu nenhum. confesso que o Flamengo deve estar muito confortável com essa Total, situação. HG. Total. O Confortável, Flamengo não tá aqui, ó, se coçando nada com Não isso. tem que facilitar tá? nada. E acho assim, Ele é confortável para o Flamengo. Vamos Confortável, ver. porque o Flamengo não precisa de dinheiro. O Alan é um ativo do time ali que o Flamengo investiu. Quanto que foi, gente? 46? milhões? 8,2 milhões de euros. Eu não sei quanto Dava dá, na né? época, eu acho que HG, 40 e 40 e poucos poucos milhões. Vamos lá, 50 milhões. Investiu todo esse valor. Cara, nada. o Felipe Luiz já te utilizou no jogo da Libertadores. Pode ser que em algum momento você seja útil. Para o Flamengo não é problema. E eu entendo o que o valor está colocando. Mas para o Atlético, para a parte Atlético e para a parte Alan, sim, são as maravilhoso. partes. E aqui, o Atlético, caso realmente dê prosseguimento nesse interesse pelo Alan, vai precisar de toda a habilidade das pessoas que tratam a respeito do futebol, exatamente para conseguirem fazer uma grande negociação para o Atlético, sem que ele tenha que, de repente, enfiar a mão no bolso e fazer algum tipo de pagamento agora, mesmo que seja uma compensação no empréstimo, vai precisar de habilidade, viu, Qual seria HG? esse ativo que o Não só da Atlético questão liberar? financeira, vai precisar daqui, ó, um poder de negociação grande, porque, tudo bem, o Alan sinalizou, mas tem uma parte, que se você não convencê-la, não adianta, a dificuldade não é entre Atlético e Alan. Tá? A dificuldade é convencer o Flamengo. O Flamengo vai fazer o seu Pedro Pedreira. Atlético e Alan vão chegar pro Flamengo e falar: vai ser uma boa esse empréstimo do jogador pro Atlético. O Flamengo vai falar igual o seu Pedro Pereira. Pedro Pedreira. Me convença. E o Atlético aí vai ter que trabalhar juntamente, vai ter que estar bem junto com o Alan. Eu acho que é uma boa para os dois, tá? Diferente do William Arão, que esteve falando. Não, o Alan é um jogador realmente daquele ali de correr muito no meio campo. Sabemos que não é aquele Alan que saiu do Atlético, mas tem 28 anos, né? Muito jovem ainda. Jogador tem a mesma idade do Gabigol, então totalmente recuperável na minha visão. Sobre o Alan, uma situação importante é que o Atlético queria a contratação dele por empréstimo até dezembro desse ano, empréstimo gratuito, com o Atlético pagando salário. E aí, ao fim do contrato, a possibilidade de compra do jogador, com a opção de compra do atleta. Então, hoje, para o Atlético, seria algo interessante caso a negociação aconteça nesses moldes. Posso só Sem fazer contar uma que crítica? Só uma crítica de uma forma geral, o Atlético, como ele é pouco criativo. Eu gosto do Alan, tá, gente? Eu gosto do Alan. Mas Não o tá Atlético aparecendo, né, Tim? Mas o Atlético é pouco criativo. Precisou de um volante, vamos atrás do Alan. Precisou de um zagueiro, vamos atrás do Júnior Alonso. Precisamos de um técnico, ninguém aceitou, vamos atrás do Cuca de novo. É só para encher o saco mesmo, tá? Mas você tem razão. Tá? Eu acho No que período, é pouca criatividade No do período a Atlético. gente criticou, por exemplo, precisou de um zagueiro. Aí o Cuca olhou lá, o Vitor Hugo estava na situação que está no Bahia, melhor do que o Alonso, inclusive. Foi lá e trouxe. Né? Trouxe, mas não banca. Né? Trouxe, mas não banca. Mas é melhor. Na época do Fausto Vera,
Então, falta criatividade, né? Porque o Milito falou, tem um cara Tem um que pode cara me que tá ajudar. encostado ali. É aquilo que o Valu falou, que o Pinto chegou firme lá no Cruzeiro para acabar eu com sinto saudade. Acabou com essa farra do boi. Né? Então é o seguinte, aí, por exemplo, precisamos de um atacante. Quem pode ser? O Davidson não tem o número de jogos ainda, vai lá e busca o Davidson. Então, isso que você está falando agora é um assunto que a gente vem discutindo aqui já há algum tempo, dessa falta de criatividade mesmo. Eu E posso lembrar de um onde ponto- eles tiveram criatividade... Eu posso lembrar de um ponto É criativo? o Palácio. Não, eu posso Pode ir embora. Eu Quem indicou o Palácio? Eu posso falar de um Sega. momento de criatividade do Atlético? O Savarino. Paulinho. O Savarino, o Paulinho. Isso são movimentos criativos que ninguém tá lembrando. Você pega e pinça lá e fala assim, Zarate. caramba, olha aqui, o Zarate. O Atlético foi lá, e lá joga aqui. Mas o Nacho já era uma realidade. Então, mas o mesmo Nacho assim, já era um cara... mas você conseguir que trazer ele é muito já- grande, cara. Faltava o Nacho Não, pra assim, aquele o Nacho, a chegada do Talento Nacho, in natura ele já- prontinho. Isso, ele já era pronto. Ele já era o cara que o Fred... O único problema é que no momento o Galo não tá tendo grana pra botar na negociação, pô. É isso aí que tá pegando. O problema não é nem ser criativo, não é porque não tem dinheiro, infelizmente. O próprio Rafael Menin já deixou claro na coletiva dele. Julian com a criatividade. Ele já era o cara que o Fred, numa entrevista do Fred, então, o Fred estava no Cruzeiro ainda, ele pega e fala assim, "Nó, tem um canelinha fina lá Eu no lembro River disso. Plate que paf, joga bola pra caramba." Era o Nacho que ele estava falando. Então, olha só, o Savarino, o Atlético buscou aqui, ele tava jogando no futebol dos Estados Unidos, em Venezuelano, jogando no futebol dos Estados Unidos. Pum, foi lá e buscou Grande 15 jogador, caras. grandíssimo jogador. Lembrou que o Faroeste acabou. Representou pra caramba aqui. Então, Peruano que essas vivia na coisas que eu acho que fazem falta ao Atlético. E isso é o pulão do futebol. O grande boom do futebol é quando você consegue revirar um baú, buscar em alguma coisa e você consegue fazer desse cara um grande feito. E eu acho que falta isso. O Alan, se vier, ele vai ser importante agora. Lá na frente, será que ele vai ser tão importante? Cara, ele tem só ele tem mais 28 um anos. auge. Até que ele não tem valor de revenda. Então assim, Né? são essas situações. Mas Atlético, vai no Alan, que eu acho que o Atlético vai ser bom pro Atlético. Eu acho que o Alan você vai dizer que o Alan não joga? Não, Lá no joga. Flamengo ele não tá jogando, mas é um grandíssimo jogador. Joga bola. Grandíssimo joga bola. passagem, Será tava um com aquele grande problema de livramento coluna, pro lembra? Atlético não trazer a o fratura Arana. por estresse na coluna que estava tirando ele de campo, também podia ter com a ligação com a negociação dele com o Flamengo, e isso já ficou para trás. Hoje ele não joga há quase 2 anos, né, cara, por opção técnica. E, bom, sair do Rio de Janeiro para ele vai ser ótimo. É claro que aqui no Atlético ele não precisa chegar na linha de ataque e chutar, que era a pior coisa que o Alan conseguia fazer com a camisa do Galo, mas dá uma solidez defensiva. Eu só acho preocupante, cara. Concordo com ele, eu acho preocupante demais. Toda hora tem que recorrer a um ex-jogador. Toda hora tem que recorrer a um ex-técnico. Qual o problema se o cara é bom, irmão? Mas cadê a criatividade do scout? Peraí, é uma discussão mais ampla. Aqui, vamos lá, Tem que vamos ser lá. questionado essa criatividade. Não, aí eu preciso defender Camisa também. 5, a base tem que produzir um camisa 5. Não, aí eu preciso não é um defender cara também, que é o brilhante. seguinte, vamos lá. Defender que eu tô dizendo, isso que não é baba-ovo do Atlético, não. Defender que eu tô dizendo é o seguinte, o Atlético foi lá e procurou o Elton, o Gabriel, o Thiago e o Valu. Os 4 disseram não. Disseram não por uma série de fatores, mas eu acredito que os nãos que o Atlético sofreu quando estava trazendo um treinador tem relação com não temos dinheiro. A situação está muito louca. Porque quando o treinador vai, qual o orçamento que eu tenho para trabalhar? Nenhum. Então não vou. E o Cuca disse, eu vou com o que vocês têm aí. Beleza? Não, mas vai contratar? Vai. Aí vendeu o Paulinho, calhou e tal, aí montou, trouxe o Coelho que ele pediu. Eu acho que foi uma grandíssima contratação. Gosto muito do Rony. Desculpa quem não gosta. Para mim o Rony é titular absoluto. Gosto muito, gosto de cara que briga, que se mata em campo e ele é esse cara. A vinda nesse período aí do Lian, que foi uma boa contratação e etc e tal. Agora, quando você não tem dinheiro, cara, você não tem dinheiro, você vai ter que recorrer a isso aí mesmo, mano. Tem dinheiro. Aí você vai pegar um jogador novo que tá voando, vai ter que botar dinheiro, não tem. Olha pro Flamengo e fala, Flamengo, tem endereço a gente pagar aqui o salário? Foi o que o Atlético ofereceu pro Santos no Pituca. O Pituca topou, o Santos topou, só que aqui barraram o Pituca. O Pochettino, a mesma coisa, barraram. O Alan eles não barraram. Só que quem tá barrando o negócio é o Flamengo. Por que o Flamengo tá barrando? Talvez só Mas tenha isso é medo de coisa- negociar com um clube que tá nessa situação. HG, o Alan é coisa do Cuca. O Alan é coisa do Cuca. Não, claro que é. Não, é claro que é. Ou Informação. reforçar adversário, O Cuca, e é uma informação que você tinha trazido há mais tempo e é real. O estilo de volante que ele queria era qual? O Alan. Gregory.
Não, era o Alan. Quando ele foi falar agora com a diretoria do Atlético, Agora, não, tô falando ele falou, ó, eu no queria um início do ano, era o volante Gregory. parecido com o que o Alan faz. Quem é mais parecido com o Alan do que o próprio Alan? Então, e o cara não tá jogando lá, o Atlético tá correto de tentar. Sim. Agora, eu não descarto, mesmo com as negativas do Flamengo, eu não descarto. Pra mim, não morreu. Mas E torcida do Galo ainda falando sobre o Alan. Vamos dar uma olhada na redação aqui do GE, deixando os créditos aqui a matéria postada aí e redigida, né, pela Laura Rezende e Letícia Marques. Atlético tenta recontratar Alan, mas Flamengo não abre negociação. Volante deixou o Galo em junho de 23 por 43 milhões e volta ao radar do Galo. Atlético tentou retorno do Alan do Flamengo, porém rubro-negro carioca informou que conta com o jogador e não abriu negociação com a equipe mineira. Após a passagem vitoriosa pelo Galo entre 20 a 23, Alan foi negociado por 43 milhões. A intenção do Atlético era recontratar o Alan na janela extra de transferência a partir do dia 1 até o dia 10, que no caso aí já fechou, né? Agora só para a próxima, se for acontecer. Por causa da Copa do Mundo de Clubes. Nessa temporada, Alan disputou 19 jogos com a camisa do Flamengo, sendo os 5 pelo Brasileirão, o que possibilitaria uma transferência para atuar em outro clube da Série A. Que nessa janela, o Galo somente anunciou a contratação aí do Dudu como reforço, né? E o Flamengo acertou mais uma contratação do meio-campista aí, Jorginho, que estava atuando no futebol europeu. O Alan vai perder mais espaço aí no time do Flamengo. Mas me diz aí, massa atleticana, você é a favor da volta do Alan? Alan que deu uma declaração muito polêmica quando ele saiu do Galo, né? Ele falou aí que agora defenderia as cores do rubro-negras, né? Que agora, né, o seu sustento vinha defendendo da equipe rubro-negra e que se tivesse alguém que chorar, que chore a mãe deles, né? Foi alguma coisa próxima assim do que ele falou. Olha, galera, não vou ser soberbo. Na atual situação do Galo, com um pedido de desculpa aí pra massa, o Alan jogaria no meio campo do Galo. Eu acho que o Galo deveria procurar outras opções, mas se não tiver outra negociação possível, o Alan caberia muito bem nesse meio de campo do Galo, mas essa é a minha opinião. Você aceitaria o pedido de desculpas aí do Alan para voltar a atuar no futebol do Galão? Comenta aqui qual é a sua opinião sobre isso tudo. Inscreva-se, deixe seu like, eu vou ficando por aqui e eu fui.